Olá! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Boa aula! Olá, eu sou o professor Henrique, professor de língua portuguesa, e estou aqui para contribuir com seus estudos hoje, falando sobre a habilidade 20 do Enem, que versa sobre a importância de se reconhecer a língua como um patrimônio a ser preservado. De alguma maneira, é possível identificar essa aula como uma aula em que a língua portuguesa está bastante ligada a uma ideia de cidadania. Essa ideia de se pensar num patrimônio linguístico tem a ver com se pensar sobre a diversidade do país, a diversidade da nação, a diversidade dos grupos, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa aula. Bom, uma primeira reflexão importante seria considerar se a história do Brasil é a história de um povo só, ou de quantos povos é a história desse país, das histórias de quantos povos nossa história é composta. Poxa, fazendo um retrospecto assim bastante simples, né? Podemos pensar nos grupos indígenas que aqui já estavam quando chegou um outro grupo que fez parte dessa nossa identidade hoje, que foram os portugueses, cruzando os mares nunca dantes navegados até chegarem aqui. Podemos pensar nos povos africanos que também para cá vieram e, veja só, são povos, né? Pessoas que vinham lá de diferentes grupos étnicos, de diferentes regiões da África. Podemos pensar em povos que vieram de outras regiões da Europa para cá, não é? Podemos pensar em italianos, podemos pensar em alemães que vieram para o Brasil. Podemos pensar também em grupos que vieram da Ásia, né? Japoneses, chineses, enfim. São vários povos que contribuíram para a formação disso que nós somos hoje, que contribuíram para a formação de uma identidade brasileira. E seria estranho pensar que um país formado por tantas identidades falasse exatamente uma mesma língua. Bom, considerando essa variedade de povos que compuseram a nossa identidade, seria no mínimo curioso imaginar que todas as pessoas que falam português no Brasil falam exatamente a mesma língua, da mesma forma. Sobre isso, o professor Carlos Alberto Faraco, que é um professor da Universidade do Paraná, escreveu um curioso artigo que leva ao título Português, um nome, muitas línguas. Uma das coisas interessantes discutidas pelo professor Faraco nesse artigo é o quanto o fato de que nós damos um nome para as línguas, assim, no singular determinado, faz com que se crie uma imagem, uma falsa imagem de homogeneidade. Imagine assim, dizemos que as pessoas que vivem nos Estados Unidos, em sua maioria, falam o inglês. Pessoas da França, o francês. Na Espanha, o espanhol. Em Portugal e no Brasil, o português. Essa ideia de singularidade no nome faz com que não fique assim tão evidente que se trata de muitas línguas. Como assim muitas línguas? A ideia é que uma língua, isso acontece com o português e com as outras todas, é composta por um conjunto de variedades linguísticas. O que seria essa variedade linguística? Uma determinada pessoa de certo grupo social, de certa região, de certa faixa etária, usa uma modalidade do português que é própria daquele grupo. Sua experiência de falante nativo da língua portuguesa te permite perceber isso com facilidade. Você nota quanto pessoas da sua faixa etária não falam exatamente o mesmo português que pessoas que estão lá numa faixa etária diferente, muito mais velhas ou muito mais novas. Você nota o quanto pessoas da sua região não falam exatamente o mesmo português que pessoas de outra região. E, num exemplo que é bastante visível para todos nós, o português que é falado no Brasil, mesmo na verdade sendo já uma variedade de língua, ou várias variedades de língua portuguesa, esse português que nós falamos aqui é bastante diferente do português que se fala em Portugal. E aí, a partir disso, alguém poderia perguntar, será que existe, então, um português brasileiro? Isso não seria uma incoerência? Não é. Melhor resposta, a gente pode observar analisando os títulos de 3 importantes publicações, de 3 importantes livros sobre língua portuguesa. O professor Mário Perini, que é da Universidade de Minas Gerais, publicou já faz uns anos a Gramática do Português Brasileiro. Está vendo isso aqui? Recentemente, o professor Ataliba de Castilho, da Universidade de São Paulo, publicou uma nova gramática
do português brasileiro. Recentemente também o professor Marcos Baio, que é da Universidade de Brasília, publicou essa gramática pedagógica do português brasileiro. Ou seja, temos aqui 3 exemplos de 3 importantes obras sobre língua portuguesa que já no título mencionam um português falado no Brasil, um português brasileiro. Bom, levar isso em conta faz com que se perceba essa ideia de que a variação é importante e existe nas diferentes línguas. Digo, nas diferentes línguas para que a gente não fique com a errada impressão de que é um privilégio nosso, que é o fato de essa língua ter sido transplantada de Portugal para o Brasil que fez com que haja a variação. Para você ter uma ideia, um pesquisador bastante renomado, William Labov, o nome dele, discute variação linguística desde os anos 60, é tido como o nome mais importante da disciplina que estuda a variação linguística. E ele estuda a variação linguística na língua inglesa e propõe metodologias para o estudo da variação linguística em qualquer que seja o idioma. Nessa linha, nessa perspectiva de que a variação é parte de qualquer que seja a língua, os parâmetros curriculares nacionais que determinam o que o ensino médio na nossa escola brasileira deve considerar importante, esses parâmetros dizem o seguinte: a variação é constitutiva das línguas humanas, todas elas, ocorrendo em todos os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer ação normativa. O que seria uma ação normativa? Quando pensamos numa ação normativa, começamos a diferenciar que existe a variação linguística, diferentes grupos usam de maneira diferente essa língua portuguesa. Isso acontece com as línguas humanas, todas elas, mas não é verdade que não exista uma língua tida como mais correta ou uma variedade de português tida como mais correta. Essa variedade que é a chamada norma culta, essa variedade que é a chamada norma padrão, é uma variedade importante e é a variedade que se ensina na escola. Mas um cuidado muito importante para considerar a importância do patrimônio linguístico é perceber que estamos aqui numa questão que opõe diversidade e preconceito. Não me espanta que muitas pessoas tenham passado por um ensino médio, tenham passado por uma educação formal e não tenham discutido em algum momento com seus professores a existência da variação linguística. E quando aparecia em aula alguma questão que fugia a esse português padrão, não me espanta que isso tenha aparecido como motivo de deboche, como motivo de chacota. E o Enem, ao considerar uma habilidade importante, reconhecer o patrimônio linguístico, busca desfazer essa imagem. Busca fazer com que o candidato perceba, com que o estudante do ensino médio tenha percebido que, embora haja uma variedade que todos devem conhecer, essa norma culta, essa norma padrão, as outras também têm valor, as outras constituem um patrimônio, como diz a habilidade, um patrimônio cultural. O preconceito que faz com que esse patrimônio não seja considerado não é algo recente, não é privilégio do nosso contexto brasileiro. Quero ler com você um trecho de um gramático do século XVII, é o Vaugelas, e o Vaugelas, falando sobre o que seria o francês culto, do que seria o francês popular, diferenciando variedades da língua francesa, escreveu dessa seguinte maneira: o bom uso linguístico é a maneira de falar da parte mais sadia da corte, de acordo com o modo de escrever da parte mais sadia dos escritores de seu tempo. O povo não é senão mestre do mau emprego da língua. Veja, quando ele diferencia o que seria o bom emprego do que seria o mau emprego da língua, o que ele faz é uma distinção social, não linguística. O que determina se um uso linguístico é bom? De onde se parte, na concepção desse gramático Vaugelas, da ideia de que aquele uso linguístico é adequado? De quem faz aquele uso linguístico? Daí se pensar que aqui há um preconceito social. Segundo ele, o povo é mestre do mau emprego da língua, simplesmente por ser povo. Aqueles que são a parte mais sadia da corte é que fazem esse bom uso. Por quê? Porque são as pessoas que estão na classe de prestígio.
para que isso não fique parecendo algo tão distante, para que a gente perceba que, no nosso contexto brasileiro, a concepção não é muito diferente, quero te mostrar o que escreveu sobre também a variação linguística um gramático brasileiro. É o senhor Cláudio Brandão, ele é do século XX, a gramática dele é da segunda metade do século XX, e na introdução sobre seu livro, sobre essa gramática da língua portuguesa, ele faz essa seguinte pergunta, e é uma pergunta retórica, uma pergunta que, na verdade, já traz a resposta nela embutida. O que ele pergunta? Que necessidade temos de engendrar, de criar, desajeitada e grotescamente, uma língua brasileira, servindo-nos para isso da micélia espúria, de uma mistura que não é pura, da algaravia mascavada, de um jeito estranho e rude de falar, e rude dos caboclos e dos grupos afronegros, ou do frasear incópito, incompetente, da plebe grosseira e ignorante. Ele admite que existe uma fala brasileira, mas o que ele considera como fala brasileira? Ele toma isso como uma fala rude dos caboclos e dos grupos afronegros. É um frasear incompetente da plebe. Não parece lá muito científico. Parece que aqui há essa oposição também, diversidade, preconceito. A plebe seria responsável por maus usos linguísticos. Por quê? Porque ela é a plebe. De alguma maneira, quando o Enem pede que nós reconheçamos a importância do patrimônio linguístico, o Enem espera que nós reconheçamos esse preconceito embutido nesse tipo de perspectiva. E perceber isso e lutar contra isso não é novidade. Se pensarmos nos escritores modernistas, lá do começo do século XX, ao defenderem a identidade nacional, uma das defesas desses escritores era justamente o modo de falar brasileiro. Aqui você vê uma imagem do poeta Oswald de Andrade, que tem um famosíssimo poema intitulado Pronominais, que trata desse tema. Vou ler com vocês. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Você percebe, o poema leva esse título pronominais porque opõe me dá um cigarro e dê-me um cigarro. O pronome me aparece aqui nessas duas possibilidades. A diferença é que a gramática tradicional, a norma culta, reconhece apenas esse uso como um uso correto. Dê-me um cigarro. É tido como um erro o início de frases, o início de períodos por esse tipo de pronome. Me dá um cigarro, que é mais comum na fala brasileira, é tida como erro. Não existe uma justificativa científica para se dizer que um uso é melhor que outro. Existem acomodações dessa nossa fala brasileira que fazem com que nos soe mais eufônico, nos soe mais bonito, dizer me dá um cigarro. Nos parece mais natural. Para os falantes de português em Portugal, soa mais natural, é automático, dizer algo como dê-me, em vez de me dá. Bom, quando Oswald faz um poema intitulado Pronominais, dizendo que o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, é uma maneira de valorizar essa fala que é brasileira, essa fala que é da nossa variedade. Já quase encerrando nossa conversa, quero te mostrar um último exemplo para essa ideia de preservação da memória cultural. É um trecho de uma canção de Adoniran Barbosa, o Samba do Arnesto. O trechinho do samba diz: o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós mordemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. Veja que muitos usos aqui não são desse português culto, não são desse português padrão. Entre outros exemplos, posso destacar nós fomos, em vez de nós fomos, não encontremos, em vez de não encontramos, voltemos, em vez de voltamos. Registrar esse modo de falar é uma maneira de preservar a memória cultural de um povo, no caso do Adoniran Barbosa, migrantes que vieram da Itália e aprenderam português aqui no Brasil e fizeram acomodações a esse modo de falar português,
Preservar isso na canção Samba do Ernesto é a maneira de preservar a memória desse grupo. É como se, ao se deparar com esse modo de português falado naquela época, nos surgisse a dúvida. Por que as pessoas falam assim? E a partir dessa dúvida, a memória desse grupo acaba sendo resgatada. Para terminar nossa conversa, eu gostaria de que você fizesse a seguinte reflexão. Se a língua é identidade, se a língua é cultura, se a língua é memória, a quem será que interessaria dizer para uma massa da população que infelizmente não teve tanto acesso à instrução formal, a quem interessaria dizer a essas pessoas que elas falam errado? A quem interessaria, a partir dessa concepção de que elas falam errado, calar toda essa população que, talvez, segundo essa concepção antiquada, que não é a concepção que o Enem espera desse formando no ensino médio, a quem interessaria calar toda essa população? Pense nisso. Por hoje essa é a nossa conversa. Continuem com seus estudos. Espero ter ajudado nessa sua tarefa e até uma próxima. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 16. Bom estudo e até a próxima aula!